Olá, meus queridos e minhas queridas do Vai Cair na Prova. Estamos aqui para mais uma aula de Física C, resolução de exercícios, com ninguém menos que ele, Manuel Missão, eu mesmo. Hoje a gente vai ver alguns conceitos de física. A gente vai ver potência elétrica, energia elétrica. A gente vai ver o efeito Joule, que nada mais é que a transformação da energia elétrica em calor. Então vamos começar pelo exercício número 1 do Enem. O enunciado é o seguinte: a distribuição média por tipo de equipamentos do consumo de energia elétrica nas residências do Brasil é apresentada no gráfico. Aqui vocês têm um gráfico em formato de pizza e aqui tem a divisão conforme os aparelhos. Então, por exemplo, a TV ela corresponde a 10% do consumo de energia de uma casa. A máquina de lavar 5%, o chuveiro 25%, o ferro elétrico 5%. Então, vocês estão vendo que o chuveiro aqui ele consome 25%? Então, ele é um dos maiores vilões no consumo de uma casa, chuveiro elétrico. Por que que ele é um vilão? Porque ele funciona, ele é um aparelho resistivo e ele funciona por meio do efeito Joule. Então, todos os aparelhos que você tem em casa, que transformam basicamente energia elétrica em calor, eles em média consomem muita energia. Tá? Aqui a gente tem a geladeira, que consome 30%. A geladeira não é um aparelho resistivo. Só que ela tem um motor e esse motor funciona em média 8 horas por dia. Quem tem geladeira velha em casa e de noite dá aquele estalo na geladeira, ela começa a funcionar. O que está acontecendo? O motor dela está funcionando ali. E esse motor ele funciona, o tempo de funcionamento dele depende de quantas vezes você abre a porta, a temperatura dos alimentos que você coloca ali dentro. Então, numa residência que tem muitas pessoas que estão o tempo todo abrindo a porta da geladeira, esse consumo, esse funcionamento do motor da geladeira pode ser muito alto. Que nem eu, por exemplo, na minha casa só tem eu aqui e eu abro a geladeira dificilmente, né? Poucas vezes no dia. Então minha geladeira deve funcionar no máximo umas 5 horas por dia. Agora, se na sua casa tem muita gente abrindo a porta, essa geladeira ela vai funcionar muito mais. Daí que a gente tem a lâmpada incandescente. O que é uma lâmpada incandescente? A lâmpada incandescente é aquela lâmpada que tem um filamento. A gente vai estar vendo isso daí no próximo exercício, tá? Então, o que a gente tem que saber nesse exercício? A gente tem que saber que potência elétrica é igual a U vezes I. O que é U? U é a diferença de potencial, a tensão, ou a voltagem. Se você pensar, U é tudo que está em volts, tá? No caso, na nossa casa aqui no Paraná, né? A tensão fornecida pela companhia elétrica para as casas é de 110 volts, normal. Pode ter uma tomada 220 na sua casa, mas a tensão é 110 volts. E a corrente consumida pelo aparelho. Então, para saber a potência, eu pego o U, que geralmente é 110, e multiplico pela corrente que ele consome. E também a gente tem que saber como que calcula o consumo energético de um aparelho. Eu pego a potência do aparelho, que geralmente a potência nominal ela já vem escrita no aparelho, e multiplico pelo tempo. Esse tempo é o tempo de uso. Por quanto tempo você usou esse aparelho. Então, vocês veem, ó, o que depende o consumo energético do aparelho? Depende da potência do aparelho, o tempo de uso e também depende de outra coisa. A quantidade de aparelhos que você tem em casa, no caso que estão sendo utilizados, né? Tranquilo até aqui? Então, vamos para a pergunta. Então, em associação com os dados do gráfico, considere as variáveis. Potência do equipamento, a gente sabe que é em watts a potência, tá? O símbolo é W. Horas de funcionamento, tá? O tempo que ele ficou funcionando. E o número de equipamentos. O valor das frações percentuais do consumo de energia depende de... Então ele quer saber desses três, quais depende lá naquele gráfico de pizza. Vamos lá, primeiro potência do equipamento depende? Sim, depende. Quanto mais potente um aparelho, mais energia ele consome. Então, o gráfico vai depender. Horas de funcionamento, sim. Quanto mais tempo ele ficar ligado, mais energia ele vai consumir. Só lembrar da fórmula, energia é igual a potência vezes tempo. 3. Número de equipamentos, ou seja, a quantidade de equipamentos que estão funcionando. Sim, quanto mais equipamentos tiver, maior vai ser o consumo. Então, depende do 1, do 2 e do 3. Isso mesmo, a letra E de elefante. Exercício 2. O enunciado é o seguinte: entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. Então, a primeira recomendação:
Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Então, o que são lâmpadas incandescentes? Lâmpadas incandescentes são essas lâmpadas aqui, ó. Ela tem um tubo de vidro, a gente chama de bulbo, e aqui tem um filamento. É como se fosse uma molinha, né? Um fio, se você esticar ele, ele tem 1 metro de comprimento, ele é bem fino, quase da espessura de um fio de cabelo, e ele está enrolado, como se fosse uma espiral de caderno, né? Para não ocupar muito espaço. Esse fio, ele geralmente é feito de um material chamado tungstênio ou wolfrânio. Esse tungstênio é um metal que ele suporta temperaturas muito altas sem fundir, ou seja, sem derreter. Essas lâmpadas aqui elas não são mais comuns, tá? É bem raro você ver elas hoje em dia, mas quem é um pouquinho mais velho sabe que era comum essa lâmpada aqui. Ela parava de funcionar quando estourava esse filamento. Qual que é a desvantagem dessas lâmpadas aqui? Essas lâmpadas chamadas incandescentes, 90% da energia elétrica que ela consome, ela transforma em calor, apenas 10% em luz. Ou seja, a eficiência dela gira em torno de 10%. Então, um exemplo, essa lâmpada aqui ela era usada para iluminar o ambiente também, mas também era usada para aquecer ambientes. Por exemplo, na criação de frango. Quando os pintinhos lá, eles estão pequenos, você tira eles da mãe, da galinha lá, da choca, né? O pessoal de Colombo, Piraquara, que conhece bem, né, que tem criação no quintal de casa, vai entender o que eu estou falando. E coloca eles tudo juntos dentro de uma caixa e tem uma lâmpada em cima que faz o papel da mãe, porque quando está à noite ela aquece eles. Então essa lâmpada aqui, na verdade, ela era usada também para aquecer, porque 90% da energia consumida virava calor. E quando você quer iluminar o ambiente, você não quer que fique aquecido, né? Você quer iluminar. Claro, se você mora em Curitiba, você quer que aqueça. Só que você está gastando energia, por exemplo, você está no verão, você está gastando 90% da energia consumida pela lâmpada, transformando em calor. Você não quer, você quer só luz. O que é uma lâmpada fluorescente? A fluorescente é essa lâmpada aqui, ó, tá? Ela tem vários formatos, mas a mais comum é essa. O que ela tem dentro? Ela tem um gás, e esse gás, quando passa a corrente elétrica, ele emite luz. Essa lâmpada aqui ela é mais eficiente. Ela transforma 40% da energia que ela consome em luz. E apenas 60%, apenas, né? 60% em calor. Se você colocar a mão, essa lâmpada aqui, a incandescente, se ela estiver acesa por 1 hora e você colocar a mão nesse tubo de vidro aqui, vai fazer aquele barulhinho assim, ó. Tss, tá? Vai queimar a sua mão. Já essa não. Ela vai aquecer, mas não vai aquecer tanto. Por quê? Porque ela é mais eficiente. Então você precisa de uma potência menor dessa lâmpada para iluminar melhor o ambiente do que uma dessa daqui. Tá? Então substituir essas lâmpadas incandescentes por essas daqui, tá? É uma vantagem, você vai consumir menos. Hoje tem uma lâmpada que é mais eficiente ainda, tem a lâmpada de LED. A lâmpada de LED, a eficiência dela, 90% da energia consumida vira luz, apenas 10% calor. Então quem tem lâmpada de LED em casa, se você colocar a mão no tubo lá, de plástico, você vai ver que nem vai estar aquecido. É levemente aquecido. Por quê? Porque ela é muito eficiente. Então a recomendação é trocar. Tá? Se você tiver essa daqui, você pode trocar por uma de LED, você vai gastar menos energia na sua casa. Tá, segunda recomendação, evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Tá, o que quer dizer isso? O chuveiro elétrico, ele funciona ele é um aparelho resistível, ele funciona por meio de uma resistência elétrica. A gente chama de resistência na linguagem comum, mas está errado, tá? É um resistor. Mas é claro, você não vai chegar num lugar e falar para a pessoa um resistor, ela não vai entender. Então, já ficou meio que acordado que o nome disso daqui é resistência, mas na verdade é um resistor. Essa mola aqui é muito parecido com o que eu expliquei da lâmpada incandescente lá, ó. Você tem um material, geralmente é tungstênio, ele está em forma de espiral aqui para não ocupar muito espaço. Quando a corrente elétrica passa por essa mola aqui, ela aquece. A água em contato com essa mola acaba aquecendo e é assim que você toma banho. Tá vendo que tem aqui, tem 3 conectores? Então, quando você puxa lá, por exemplo, aqui, ó, o conector aqui, quando está aqui, ele está na posição inverno. Quando você puxa ele para cá, ó, você aumenta a mola, tá vendo que tem um pedacinho a mais? Quando você aumenta a mola, você puxa para a posição verão. Por quê? Com a mola maior, o chuveiro vai esquentar menos. E esquentando menos, ele vai
gastar menos energia. Então, quando está na posição verão, ele está consumindo menos energia. Quando você diminui a mola, você deixa na posição inverno. Na posição inverno, ele vai consumir mais energia. O que é comum? Tem pessoas que tem um chuveiro que não está aquecendo o suficiente. Ele vem aqui e corta um pedacinho dessa mola, diminui o tamanho do resistor. Ao diminuir o tamanho do resistor, ele vai consumir mais energia. Vai esquentar mais a água, mas vai consumir mais energia. Tá? É um truque usado por quem manja um pouquinho de eletricidade. Então, se você trocar a chave da posição inverno para verão, você vai ter um consumo menor de energia e vai gastar menos energia na sua casa. Tá. Terceira aqui, recomendação. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma vez só. Por que você faz isso? Se você acumula uma quantidade de roupa, você deixa você deixa o ferro ligado e aproveita, ele já está pré-aquecido. Você não precisa ficar ligando ele, e essa fase de ligar ele até ele aquecer, chegar à temperatura que você precisa para passar a roupa, você consome uma boa parte de energia. E se você fizer isso todo dia, ficar passando uma roupa, lava um pouco e passa, você vai gastar muita energia. Então o que é a recomendação? Acumule uma quantidade grande de roupa e passe tudo numa vez só. Porque você não tem essa fase de pré-aquecer o ferro. Porque quando você vai passando uma roupa atrás da outra, o ferro já vai estar pré-aquecido. E ele tem um dispositivo dentro que quando o ferro atinge uma temperatura, ele se desliga. Então você não vai estar consumindo tanta energia, porque ele já vai estar aquecido ali. Outra recomendação que não está aqui é quando for lavar a roupa também, deixa acumular uma quantidade boa de roupa. Porque daí você lava tudo numa vez só, você não fica lavando tipo 3 peças de roupa, você vai gastar uma quantidade de água, que você não precisa estar gastando, e de energia elétrica, que é praticamente igual. Então quando você lava uma quantidade maior, você está consumindo menos energia e menos água também, teoricamente, né? Tá, outra recomendação, evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. É aquela régua que as pessoas pegam e colocam vários aparelhos ligados, tipo TV, computador, videogame, aparelho de som. Se você colocar esses aparelhos aí não tem problema, tá? Mas ele vai estar consumindo mais por quê? Porque quanto mais aparelho tiver, maior vai ser a potência que vai estar passando por esse fio. E esse fio vai aquecer por efeito Joule. Ele vai estar transformando energia elétrica em calor. E pode, dependendo do aparelho que você colocar, pode acontecer um acidente de derreter esse fio. Aconteceu agora, uma ex-aluna postou que ela colocou nessa régua, tinha vários aparelhos na casa dela, ela meteu um aquecedor. E o aquecedor elétrico ele tem uma potência muito alta. No mínimo, assim, um aquecedor bem vagabundo vai ter uma potência de 2.000 watts. E uma TV de LED ela tem 200 watts, então é 10 vezes, é como se fosse 10 TVs ligadas. O que aconteceu? Queimou, estourou essa régua. Poderia ter acontecido um acidente pior. Então, nunca ligue aparelhos que têm uma potência muito alta. O que é a potência? A potência é medida em watts. O que é um aparelho que tem potência alta? Um aparelho resistivo, por exemplo, ferro de passar roupa, um aquecedor. Então, você não pode ligar esses aparelhos numa régua, você tem que ligar ele na tomada única. Tá? Então, aparelhos que tem, por exemplo, geladeira também, você não pode pegar e ligar numa régua uma geladeira. Não é recomendado. Pode acontecer um acidente. Tá. Última recomendação. Utilize na instalação elétrica fios e diâmetros recomendados às suas finalidades. Quando você tem, por exemplo, uma tomada que tem um aparelho que consome muita energia, ou você vai ter uma extensão, algo do gênero, é recomendado você ter um fio de espessura maior. Porque quanto mais grosso o fio, menor é o efeito Joule sobre ele. Quanto mais fino, maior. Então ele vai estar aquecendo, vai estar transformando energia elétrica em calor e você vai estar desperdiçando essa energia. Então você tem que ter o diâmetro dos fios recomendados, por exemplo, do chuveiro. Se você olhar o chuveiro elétrico na parte que está ligado os cabos ali, o fio, o cabo, a bitola que a gente chama, ele é mais grosso o fio do chuveiro. Por quê? Porque é um aparelho que consome muita energia. Um chuveiro vagabundo aí, no mínimo, tem 3.000 watts quando você está usando no inverno de potência. Então se você colocar um fio fino ali, ele vai aquecer, vai queimar e pode acontecer um acidente até incendiar a sua casa. Se você colocar um fio mais grosso, ele não vai aquecer, não vai desperdiçar energia em forma de calor, né? Com efeito Joule. E você não vai gastar muita energia no final do mês. Tá, daí aqui ele fala, as características comuns a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos. Ele falou em reduzir a potência? Não, a gente concorda, né? B, o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos?
Mas se você pensar assim, mas não é ali, não tá não tá enfatizado isso, né? C. O consumo de energia elétrica convertido em energia térmica? Sim, é o consumo de energia elétrica convertido em energia térmica. Você quer reduzir o efeito Joule. Essa é a base. Reduzir o efeito Joule. Reduzir a transformação de energia elétrica em calor. Então é a letra C. C de cavalo. Beleza? As outras aqui, a D, o consumo de energia térmica convertido em energia elétrica? Não, você não está convertendo energia térmica em elétrica, né? Não é o nosso caso. E, o consumo de energia elétrica através de correntes de fuga? Não. Então, basicamente aqui é efeito Joule, reduzir o efeito Joule. Essas eram as recomendações, a base delas. Tranquilo? Tá, vamos para a questão número 3 da UFPR. O engenheiro eletricista, ao projetar a instalação elétrica de modificação, deve levar em conta vários fatores, de modo a garantir principalmente a segurança dos futuros usuários, considerando um trecho da fiação com determinado comprimento que irá alimentar um conjunto de lâmpadas. Avalie as seguintes afirmativas. Então, ele quer que a gente avalie algumas afirmativas aqui. Então, vamos ver quais são as afirmativas. Afirmativa 1. Quanto mais fino for o fio condutor, menor será a sua resistência elétrica. 2. Quanto mais fino for um fio condutor, maior será a perda de energia em forma de calor. E 3. Quanto mais fino for um fio condutor, maior será a sua resistividade. Então vamos lá. Aqui eu coloquei como exemplo 2 fios, né? Imaginei fio de cobre, que ele é meio dourado. Então tem um fio, eles têm o mesmo comprimento, ó, o tamanho deles aqui, né? A horizontal. Só que eles têm espessuras diferentes, ou grossuras, tá? A gente costuma chamar isso a área da secção transversal dele, que é essa área aqui, ó. Tá? Quanto maior essa área, mais grosso é o fio. Então o fio de cima ele é mais fino e o fio de baixo ele é mais grosso. Quanto mais fino for o fio condutor, menor será a sua resistência? Não. Quanto mais fino for, maior será a resistência. Que resistência é essa? Resistência à passagem de corrente elétrica. Ou seja, um fio mais fino ele vai aquecer mais com a passagem da corrente elétrica que um fio grosso. Então está errado a primeira afirmativa. 2. Quanto mais fino for o fio condutor, maior será a perda de energia em forma de calor? Sim. Quanto mais fino for o fio, maior será o efeito Joule sobre ele. Ou seja, a transformação de energia elétrica em calor. Então essa 2 está certa. 3. Quanto mais fino for o fio condutor, maior será a sua resistividade. Ó, grifem resistividade na apostila de vocês e puxem uma seta. A resistividade ela depende do material que é feito o fio. É uma constante do material. Por exemplo, se tivessem aqui 2 fios de mesma espessura, um de cobre e um de ferro, o material, o fio que é feito de material de ferro, ele tem uma resistividade maior. Ou seja, ele tem uma capacidade maior de transformar energia elétrica em calor do que um fio de cobre. Por isso que o fio de cobre é usado na fiação e não ferro. Por quê? Porque o cobre ele tem uma resistividade menor. Ou seja, corrente elétrica, quando passa por ele, tem uma menor dificuldade. Ou seja, transforma menos energia elétrica em calor. Então, a resistividade, basicamente, ela depende do material que é feito o fio. E não do comprimento e nem da espessura do fio. Tá? Então, a 3 está errada. Então, a única certa aí é a 2. Então, vamos ver. Assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta é somente a afirmativa 2 é verdadeira. Então, letra B de bola. Questão número 5. O Brasil tem potencial para produzir pelo menos 15 mil megawatts por hora de energia a partir de fontes alternativas. Tá vendo esse por hora? Na verdade, o Brasil se ele tem esse potencial de produzir 15 mil megawatts, não deve ser por hora, porque energia elétrica ela é watt-hora, megawatt-hora. Não pode ser por hora, porque se tiver por hora, está dividindo megawatts aqui, tem uma barrinha. E não existe essa unidade. Então, a gente tem um erro aqui na unidade, tá? Tem que ser megawatt-hora. Somente nos estados da região sul, o potencial de geração de energia por intermédio das sobras agrícolas e florestais é de 5 mil megawatts por hora. Aqui você está usando, né, a biomassa, que são materiais oriundos de formas de organismos, né, vivos, como, por exemplo, material de decomposição, que libera gases. Esses gases são queimados e fazem gerar turbinas que produzem energia elétrica. Para se ter uma ideia do que isso representa, a usina hidrelétrica de Itá,
uma das maiores do país, na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, gera 1.450 megawatts de energia por hora. Tá vendo por hora aqui de novo? Tá errado. Tem que ser megawatts hora. Não precisava, é só colocar um hora aqui, ó, escrito. Né? Não precisava, na verdade, nem assim que a gente escreve, né? Então você vê que é uma pessoa que ela não domina, que escreveu, né? Essa parte de unidades da física. Talvez ela domine outros conceitos, né? Não vamos desmerecer essa pessoa aí, mas ali na parte de unidade ela não sabe. Esse texto transcrito de um jornal de grande circulação contém pelo menos um erro conceitual. Ao apresentar valores de produção e de potencial de geração de energia, esse erro consiste em A. Apresentar valores muito altos para a grandeza de energia? Não. B. Usar a unidade de megawatt para expressar os valores de potência? Megawatt é para potência. Tá. C. Usar unidades elétricas para biomassa? Não. Não teve isso. D. Fazer o uso da unidade incorreta, megawatt por hora? Sim. Tinha que ser megawatt hora e não por hora. Tá? Então a letra D. E E, só para a gente ver aqui, apresentar valores numéricos incompatíveis com as unidades? Não, valores numéricos não estavam incompatíveis, a unidade que estava errada, né? Então a resposta certa, né, é a D, D de dado. Vamos para a questão número 8. Questão 8. Atualmente, os aparelhos eletrodomésticos devem fazer uma etiqueta bem visível contendo vários itens de interesse do consumidor para auxiliá-lo na escolha do aparelho. A etiqueta direita é um exemplo modificado na prática. Na prática, as faixas são coloridas, na qual a letra A sobre a faixa superior corresponde a um produto que consome pouca energia e a letra G sobre a faixa inferior corresponde a um produto que consome muita energia. Nesse caso, trata-se da etiqueta para ser fixada em um refrigerador. Suponha agora que no lugar onde está impresso XY,Z na etiqueta esteja impresso o valor 41,6. Considere que o custo do quilowatt-hora, tá vendo aqui, ó, que tá certo, ó. Quilowatt-hora, foi um cara que montou o enunciado, ele sabia de física. Obviamente ele tem que saber, né? Só tem uma coisa errada aqui. Tá vendo o K, que ele tá maiúsculo? Tá errado, não pode. Tem que ser um K minúsculo. A notação correta é K minúsculo, W maiúsculo, H minúsculo. Tá? Então tinha que ser o quilo aqui, ó, quilowatt-hora, o K tem que ser minúsculo. Seja igual a... Mas aqui não pode ser o cara escreveu. Talvez na hora de formatar lá o enunciado, o cara escreveu com K maiúsculo aqui, tá errado. Seja igual a 25 centavos. Então o preço do quilowatt-horas é 25 centavos. Com base nessas informações, assinale a alternativa que fornece o custo total de consumo dessa geladeira, considerando que ela funciona interruptamente ao longo de um ano. Desconsidere o fato que esse custo poderá sofrer alterações dependendo do número de vezes que ela é aberta, do tempo que permanece aberta e da temperatura dos alimentos colocados no seu interior. Olha que interessante, que é o que eu falei lá da geladeira elétrica. Aqui ele está descrevendo, né, do que depende o consumo energético de uma geladeira. Tá? Basicamente depende de quantas pessoas ficam abrindo a porta da geladeira, ou seja, quantas pessoas tem em casa. Né? Tá, a etiqueta é essa daqui. Se você tem uma geladeira nova, tá? Se você é um playboy, se você é um burguês safado, você tem uma geladeira novinha na sua casa, você vai ter essa etiqueta aqui. Não é o meu caso, a minha geladeira é velha pra cacete, na época acho que nem tinha essa etiqueta aqui. Então essa etiqueta é colorida, é verde, amarelo, eu acho que é mais ou menos isso, né? Como eu não tenho, eu já vi em casa de pessoas ricas que eu fui. Então, conforme a etiquetinha, se for A, quer dizer que tem um consumo baixo, se for G, tem um consumo alto. Tem a ver também com o aproveitamento do aparelho, né? Então, aparelhos mais modernos, eles tendem a consumir menos energia, ou seja, desperdiçar menos energia em outras formas que você não deseja, como, por exemplo, o efeito Joule. Então, aqui no lugar do XYZ, ele falou para a gente ver 41,6. O que está escrito aqui? Eu sofri um pouco para ver, né? Como eu já sou quase um senhor, eu tive que chegar bem perto aqui. Consumo de energia em quilowatt-hora mês. Então, aqui eu consumo quilowatt-hora mês. Você vê que aqui está certo, ó, o K é minúsculo. Ó. Lá no enunciado está errado. São detalhes? São. Eles podem perguntar uma coisa dessa aqui? Cara, talvez. A gente não sabe, né? Mas é sempre bom saber a forma correta. Então, aqui é o valor em quilowatt-hora mês. Ele quer saber o consumo anual. Então, o consumo mensal de energia é 41,6 kWh. Um ano tem quantos meses? Tem 12 meses. Então, ó, esse consumo mensal que ele dá enunciado, tá? Ele fala lá, então é aquele espaço que tem o consumo mensal.
A gente vai desconsiderar vários fatores que ele pediu no enunciado. Um ano tem 12 meses, então eu tenho que, para saber o consumo anual, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por quanto? Por 12. Se em um mês ele consome isso, em 12 meses ele vai consumir quanto? 41,6 vezes 12, que vai dar a resposta em kWh. Vai dar 499,2 kWh. Basicamente 500, tá? Como que eu calculo o custo? Eu sei que 1 kWh, ele custa 25 centavos. Eu quero saber 499,2. Então, eu tenho que multiplicar 499,2 por 25. Isso vai dar 124. Como que eu faria isso aqui? Eu faria direto aqui, ó. 500, arredondaria, multiplicaria por 0,25, que é dividir por 4, daria 125. Basicamente, seria 125 reais, né? Fazendo arredondamento, sem fazer conta, sem usar a caneta. Daí a resposta qual que é? 124,8, tá? As outras alternativas não precisa falar aqui, né? Mas a gente já fez a conta e viu que é isso aí. Então a resposta certa é a letra A. Essa é uma questão interessante, tá? Questão número 9. Um reservatório com capacidade para armazenar 3.000 litros de água encontra-se a 6 metros acima do solo. Um certo aparelho de GPS, ao funcionar, consome uma corrente de 200 mA quando alimentado com uma tensão de 9 volts. Supondo que toda a energia potencial da água pudesse se transformar em energia elétrica para alimentar o aparelho de GPS, o tempo máximo durante o qual ele poderia funcionar é... Então, basicamente, o que você tem? Você tem uma caixa, um reservatório de água, que tem 3.000 litros de água e está a 6 metros do solo, do chão. E você tem um GPS, que ele consome 200 mA a corrente que passa e 9 volts a tensão dele. Ele quer saber se você pudesse transformar toda essa energia elétrica, toda essa energia potencial gravitacional da água que está a 6 metros do solo em energia elétrica, quanto tempo esse aparelho funcionaria? Então, que conta que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que pegar aqui, ó. Eu tenho uma massa de 3.000 litros de água. Se a gente considerar que a água é pura ali, né? 3.000 litros de água é a mesma coisa que 3.000 quilos de água. 1 litro de água equivale a 1 quilo de água. Eu tenho que saber isso? Tenho. Você é obrigado a saber isso, tá? Não tem como escapar. Tá. Segunda parte, o que ele fala? Ele fala que a altura em relação ao solo é de 6 metros. Isso é importante. Por quê? Eu preciso calcular a energia potencial gravitacional que essa água tem armazenada, devido a ela estar a uma altura do solo. E como que eu calculo a energia potencial gravitacional? Eu tenho que pegar a massa, multiplicar pela aceleração da gravidade e vezes a altura. Quanto que vale a massa? 3.000 quilos, a massa tem que estar em quilos. A gravidade, a gente arredondando, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? 10, e a altura 6. Multiplicando tudo aí, né? 3 vezes 6 vezes 10, 180. 180 mil joules. Então, 180 mil joules é a quantidade de energia armazenada nesses 3.000 litros de água. Se eu transformar tudo isso em energia elétrica, quanto tempo vai durar o aparelho? O que eu preciso saber agora? Eu tenho que saber, ó, a potência primeiro do aparelho. A corrente vale 200 mA. O que é miliampere? 200 dividido por 1.000. O milha aqui significa dividido por 1.000. 200 dividido por 1.000 é 0,2 ampere. Então, miliampere significa dividir por 1.000. Mili, o prefixo mili, é 10 a menos 3. 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1.000. Eu tenho que saber isso? Tem. A tensão, a DDP, ou a diferença de potencial, ou a voltagem, é de 9 volts. Tá? Como que eu calculo a potência do aparelho? Eu vou usar a fórmula do π. Potência é igual a corrente vezes a tensão. 0,2 vezes 9. Isso vai dar quanto? 1,8 watt. Tá, como que eu faço para saber o tempo que esse aparelho vai funcionar? Eu vou pegar a fórmula da energia, que é potência vezes tempo. Eu quero saber o tempo, então eu vou jogar a potência que está multiplicando o tempo, outro lado dividindo. Então o tempo ele vai ser igual ao quê? A energia dividido pela potência. Então basta eu pegar a energia aqui, ó, 180 mil joules, e dividir pela potência, que é 1,8 joule. 180 mil joules dividido por 1,8 watt, vai dar quanto? 100 mil segundos. Então, ele vai durar 100 mil segundos. Como que eu faço para ter uma noção disso em hora?
Eu sei que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Como que eu sei isso? Eu pego, 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Cada minuto tem quantos segundos? 60. 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36. Com mais 2 zeros, 3.600. Ah, eu tenho que saber que 1 hora tem 3.600 segundos? Tem. Tem que saber. Ou tem que saber fazer como é que chega nisso, tá? Não tem como escapar. É matemática elementar. Então, eu tenho aqui 100.000 segundos. Eu quero transformar para horas. Eu vou pegar 100.000 e vou dividir por 3.600, tá? Para saber quantas vezes 3.600 tem aqui dentro. Você vai chegar num valor aproximado de 27,8 horas. Então, vai passar de um dia e mais 3 horas, aí, quase 4 horas. Então, vai funcionar por um dia o aparelho. Agora, vocês conseguem ter uma noção? Olha só que interessante esse exercício. Para a gente funcionar coisas básicas em casa. Quanta água que não tem que correr lá na represa, na usina hidrelétrica lá? Tem que passar pelas turbinas? Imagine um GPS, uma potência de 1,8 watt. Agora imagine lá o teu chuveiro, que tem uma potência de 3.000 watts. Está falando de energia elétrica que está sendo consumida. Quanta água que não tem que passar pelas turbinas lá. É interessante isso, né? Então, foi aquele que está perguntando. Então, ele pergunta lá quanto vai funcionar o aparelho. 1 hora. Não, a gente já viu que é mais, né? 20 minutos também não. 12 horas. Não, é mais. Mais de 24 horas? Sim, mais de um dia, né? 5.000 segundos? Não, a gente viu que era 100.000. Então, a resposta certa é a letra D. Então, galera, a aula é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Bons estudos para vocês aí. Continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. E aquele abraço.